1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós encerramos no mês passado uma série excepcional sobre comunhão com Deus. Nós iríamos voltar à exposição das séries normalmente hoje, né? Gênesis e seguindo assim por diante. Entretanto, como vai haver mais uma quebra, que vai ser falado no final do culto, nós optamos então por pregar hoje, manhã e noite, mais 2 textos avulsos, e então no final do mês nós retomamos as séries de Gênesis, Mateus, Romanos, Hebreus, como de costume. Hoje nós veremos, a exposição será em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Assim diz a palavra de Deus, irmãos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Vamos orar, queridos. Deus bendito, poderosa é a tua palavra, Senhor. Ela nos diz que foi pela tua palavra que o Senhor criou o mundo, pela tua palavra o Senhor sustenta o mundo. A tua palavra não volta vazia. A tua palavra, Senhor, é como determinação. Nós estamos diante dela agora, Senhor. Nós ouviremos agora a exposição dela. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos capacite, Senhor, a entendermos, a amarmos, a crermos, Senhor, e a vivermos aquilo que nos foi ensinado da tua parte nesse dia do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, há um fato curioso sobre os porcos. Os porcos, eles não conseguem levantar a cabeça. Eu não sei se você sabia disso. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas percebi que isso é uma coisa tão significativa ao ponto de um joguinho de animais que eu estava brincando com o Thomas, que apresenta os animais, ele fala o nome do animal e as características do animal. E uma das primeiras características que o joguinho falou é: os porcos não conseguem levantar a cabeça. Não conseguem olhar para cima. E se eu perguntasse a você, se você se parece mais com um porco ou com um homem? Irmãos, o apóstolo Paulo ele escreveu essa epístola à igreja que se reunia em Tessalônica, uma cidade da Ásia Menor que pertencia ao Império Romano. Foi uma das primeiras cidades que o apóstolo Paulo evangelizou, mas foi uma das que menos tempo ele passou por causa da rápida perseguição que tomou conta da cidade contra o apóstolo Paulo e os cristãos que acabaram de ser convertidos ali. Então o apóstolo Paulo sai fugido para uma outra cidade, mas sai angustiado porque foram apenas 15 dias de evangelização, o Senhor converteu pessoas ali, a igreja foi plantada, estabelecida, mas eles não tiveram nenhum acompanhamento pastoral. Então o apóstolo Paulo envia àquela igreja Timóteo, aquele seu discípulo que ele estava preparando para ser pastor e seguir o ministério pastoral. Ele envia Timóteo para saber como estava a fé daqueles irmãos. Timóteo presta um relatório para o apóstolo Paulo, dizendo que a fé deles estava firme, apesar de toda perseguição. E então o apóstolo Paulo, irmãos, preso em Roma, o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses para louvar a Deus, primeiro, pela vida deles, porque a fé deles estava firme, apesar de tudo, apesar do pouco tempo de instrução, apesar da perseguição, mas também, irmãos, para tratar com eles de uma dúvida que a igreja tinha. Depois de ele fazer isso, louvar a Deus, ele passa a responder a essa igreja acerca de uma dúvida que Timóteo havia falado que essa igreja tinha. E a dúvida, irmãos, ou o erro que eles tinham acerca de uma doutrina e realidade era acerca da volta de Cristo. Muitos irmãos, queridos, naquela igreja, tinham entendido equivocadamente essa doutrina e essa realidade da volta de Cristo. Alguns estavam ensinando, dizendo na igreja que Jesus não ia voltar. Outros estavam perdendo a esperança da ressurreição, considerando que estava demorando demais. Outros ainda diziam que Jesus já tinha voltado. E outros, crendo que Jesus ia voltar, mas aplicando de maneira errada. Abandonando o trabalho, abandonando o emprego, não trabalhando porque Jesus vai voltar logo, logo. E então se tornava um fardo e um peso no meio da igreja, porque a igreja terminava tendo que sustentar. Após esclarecer então, irmãos, essa doutrina, o apóstolo Paulo passa a dizer como eles devem viver a partir da volta de Cristo. Como que entender corretamente a volta de Cristo afeta a minha vida. A volta de Cristo, irmãos, o apóstolo Paulo ele diz, já no capítulo 5, a volta de Cristo ela virá como um ladrão para quem?
Para quem a volta de Cristo virá como um ladrão? O apóstolo Paulo fala, para aqueles que andam nas trevas. Mas para aqueles que andam na luz, porque são filhos da luz, a volta de Cristo não virá como um ladrão por causa de uma coisa, porque esse tem a expectativa da volta de Cristo. Aí então, irmãos, depois que o apóstolo Paulo faz essa distinção entre aqueles que esperam a volta de Cristo e aqueles que não esperam a volta de Cristo, para os quais a volta será como um ladrão, ele passa a nos falar como que nós devemos viver como filhos da luz que esperam a volta de Cristo. E é nesse contexto, então, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre várias orientações práticas de como o crente ele vai viver, usando as palavras dele, uma vida sóbria e piedosa até que Cristo volte. E esse versículo, irmãos, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Cristo, a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, está nesse contexto. Está nesse contexto. Ou seja, o que é que o Senhor está nos ensinando aqui, queridos? Que faz parte da vida que espera a volta de Cristo, vivendo sóbria e piedosamente, a gratidão por todas as coisas. Faz parte da vida daqueles que esperam a volta de Cristo e vivem de maneira sóbria e piedosa, ser grato por todas as coisas. Esse pequeno versículo, irmãos, ele nos ensina 4 coisas. E nós caminharemos por essas 4 coisas na exposição hoje. O primeiro ponto é o que é dar graças. O que é dar graças. Depois, pelo que ou quando devemos dar graças. Ainda, por que devemos dar graças. E por último, quem deve dar graças. Nós veremos essas 4 coisas, irmãos, na exposição desse versículo. Veja, por favor, o que o apóstolo Paulo fala nele, né? Em tudo, o apóstolo Paulo diz, em tudo dai graças. Antes de vermos, irmãos, esses demais detalhes que eu anunciei, nós precisamos fazer uma pergunta básica. O que é que Paulo quer dizer com dar graças? O que é dar graças na Escritura Sagrada, irmãos? Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo orienta isso. Por favor, rapidamente, abra comigo, deixe marcado em Tessalonicenses e abra comigo em Efésios capítulo 5, versículo 20. Efésios capítulo 5, versículo 20. O apóstolo Paulo já diz à igreja, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora abra Colossenses 3,17, por favor. O apóstolo Paulo dá a mesma ordenança. Em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então perceba, irmãos, não é a única vez no Novo Testamento, nas epístolas do apóstolo Paulo, que ele ordena que faça parte da piedade, como lei na vida do cristão, o dar graças ao Senhor. Uma graça, irmãos, na Escritura Sagrada, uma graça é algo que foi dado e recebido de forma livre, sem que algo tenha sido feito previamente para que eu mereça aquilo que é dado. Então, esse é o conceito de graça na Escritura Sagrada. É algo que é dado livremente da parte de Deus, sem que algo tenha sido feito previamente para que eu possa ser digno de receber aquilo, irmãos. Porque quando recebemos algo da parte de Deus, sempre será graça ou misericórdia, irmãos. Por isso, o dar graças é a resposta de louvor à graça recebida. Dar graças é a minha resposta, é a resposta do crente e do homem à graça que foi recebida. Abra, por favor, o Salmo 100 e veja uma coisa interessante acerca do conceito do que é dar graças. Salmo 100, por favor. Veja o versículo 4, Salmo 100, versículo 4. Né? O salmo conhecido, celebrar com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos diante dele com cântico. Agora veja o versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Irmãos, eu já falei à igreja que a poesia hebraica, e os salmos são uma poesia hebraica, escritos para serem cantados, ela tem uma estrutura chamada de paralelismo.
Na nossa poesia, na língua portuguesa, a nossa ênfase está na rima sonora. Então nós rimamos com os sons. Esse é o jogo de palavras que nós fazemos. O hebreu não fazia isso. O hebreu ele fazia jogo de ideias. E dos jogos de ideias que ele fazia é chamado de paralelismo. São repetições de ideias com linguagem diferente, mas a fim de afirmar a mesma coisa. Ora querendo contrastar, ora querendo colocar mais uma informação, mas a ideia sempre é essa, é uma repetição que traz uma clareza sobre um ponto. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque aqui no versículo 4 nós temos exatamente um paralelismo que nos ajuda a entender o que é ações de graças. Veja, entrai por suas portas. Esse é o primeiro ponto. Com o quê? Com ações de graças. E então o salmista repete a mesma ideia com palavras distintas. Entrai por suas portas, agora ele fala, entrai nos seus átrios. Com ações de graças, agora ele faz com o quê? Com hinos de louvor. Então nós temos aqui, irmãos, correspondências. Entrar por suas portas e entrar nos seus átrios correspondem com a mesma coisa. E ações de graças e hinos de louvor correspondem com a mesma coisa. O que é então, irmãos, dar graças a Deus é louvar a Deus por aquilo que Ele é e aquilo que Ele faz em nosso favor. Por aquilo que Ele nos dá, por aquilo que Ele não nos dá. Porque Ele é o Deus sábio e soberano. Dar graças, irmãos, é exatamente reconhecer o que foi recebido de forma imerecida. É reconhecer que o que eu recebi é imerecido e que foi recebido não foi de mim, mas inteiramente da parte de Deus. Em suma, irmãos, dar graças é louvar a Deus por sua sabedoria, por sua graça e por sua bondade. É isso que é dar graças. Agora, um coração cheio de si e de falsos direitos recebe algo da parte de Deus julgando que Deus deveria lhe dar. Como se a pessoa dissesse assim, Deus, é exatamente isso que você tem que fazer. É sua obrigação dar-me tais coisas. Um coração que caminha por essa trilha do cheio de si e do falso direito, achando que ele tem direitos diante de Deus, é um coração que não é grato. Ele não sabe o que é gratidão. Mas um coração humilde, irmãos, com o correto e devido senso de sua miserabilidade, caminha para a gratidão como um rio facilmente corre para o mar. Pois sabe que desde o ar que respira até a salvação, ele não merece nada. E tudo é graça de Deus. Está aqui posto, irmãos, dois corações. O coração grato e o coração ingrato. O coração não grato, irmãos, é um coração soberbo. No caso daqueles que percebem a graça recebida, mas não dão graças a Deus. O coração soberbo é aquele que percebe que Deus está o abençoando, percebe que ele está recebendo graças, coisas que ele não merecia, mas o que é que ele faz? Ele não dá graças a Deus, porque ele é soberbo. Mas ao mesmo tempo, irmãos, há um outro coração ingrato, que é o coração cego. No caso daqueles que nem percebem a graça recebida, vivem como se o que tem fosse inevitável, como se ele fosse próprio ou fruto de acaso. Então, mais dois corações aqui, irmãos, no tocante à gratidão. O coração arrogante e orgulhoso, que não reconhece, mesmo vendo que Deus está lhe abençoando. E o coração cego, o coração que nem percebe, achando que as coisas na sua vida acontecem porque tem que acontecer. Por causa do acaso, por causa do seu braço forte. Esse coração, ele é cego, irmãos. O que nos era próprio, entretanto, queridos, é condenação, inferno, miséria e todas as dores e tristezas possíveis e inimagináveis. É isso que nos era próprio, irmãos. E aqui você vê o quão ridículas são algumas músicas evangélicas que falam a Deus de tal forma arrogante, dizendo que Deus tem que lhes devolver o que é deles. Restitui porque eu quero de volta o que é meu. O que era nosso por direito, irmãos, foi colocado sobre Cristo. O que era nosso sob direito era condenação, miséria, juízo e todas as mazelas e tristezas nessa vida. Irmãos, a depravação total, a corrupção total por causa do pecado não é brincadeira, irmãos. Nós temos saúde, nós temos trabalho, nós temos moradia. Sabe o que é isso? Isso é graça de Deus. Nós não merecíamos nada. Todas as doenças que você puder imaginar, era isso que deveria estar no meu corpo e no seu corpo.
todas as desgraças de pobreza, fome e escassez, era o que deveria estar assolando nosso estômago e a nossa pele. Por quê? Porque essa é a pequena devida paga que os nossos pecados merecem. É a devida paga que os nossos pecados merecem. Não recebemos, irmãos, nem uma pequena porção disso. E aqui eu me refiro exatamente aos crentes que não recebem. Constatar isso deveria fazer com que os nossos lábios fossem fontes de ação de graças ao nosso Deus. Nós temos o que nós não merecemos. Por isso, irmãos, dar graças é exatamente o reconhecimento e o louvor devido ao Deus que é gracioso e benevolente. Dar graças, irmãos, em outras palavras, é obedecer o primeiro mandamento, reconhecendo que Deus é a fonte de todo bem, que Deus é aquele que é providente e sustenta todas as coisas. Mas voltemos para Tessalonicenses, irmãos, e veja que o apóstolo Paulo também nos mostra aqui pelo que ou quando dar graças. Aqui eu falo pelo que ou quando, irmãos, porque essa expressão que o apóstolo Paulo fala assim, o apóstolo Paulo diz, em tudo dar graças. E aí tem uma discussão, porque no grego esse em tudo não fica claro se é em tudo por todas as coisas ou em tudo sempre. Mas, irmãos, não importa qual seja, o sentido vai ser o mesmo. Em tudo, em todas as circunstâncias e por todas as coisas, eu devo dar graças. Eu devo dar graças. Sabe por quê, irmãos? Porque não há nada na vida que não encontramos razão para agradecer a Deus. Como o pastor Matthew Henry falou, comentando esse texto, ele diz: devemos ser gratos em todas as circunstâncias, tanto nas adversidades quanto na prosperidade. Nunca a nossa situação é tão ruim que não possa ficar pior. Mesmo que realmente, irmãos, sintamos a necessidade de fazer nossas queixas humildes a Deus, jamais teremos qualquer motivo, Matthew Henry diz, para nos queixarmos para Deus. Então, clamar a Deus com as nossas angústias é uma coisa, queixar-se de Deus e a Deus é outra. Ele conclui: sempre teremos muitos motivos para louvar e agradecer a Deus. Irmãos, nós os crentes devemos achar razão para louvar e agradecer a Deus em todas as circunstâncias e situação. Nós devemos achar motivos diários para agradecer ao Senhor, irmãos. E aqui, queridos, isso não é a tolice do pensamento positivo, né? Tem um pensamento positivo, veja o copo meio cheio. Não é essa tolice que está sendo falada aqui. O que está sendo falado aqui é o crente estar atento com a percepção espiritual de que Deus tem o sustentado e derramado graça sobre ele em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Irmãos, particularmente é terrível ficar doente, como os irmãos sabem que eu fiquei nessas últimas semanas. Mas perceba o quanto o Senhor foi gracioso comigo, me dando irmãos amados para estarem comigo nesse momento de provação. Alguns que socorreram a minha família, alguns que socorreram quando eu estava convalescendo, alguns que foram lá só para conversar e ler a Bíblia. Isso é graça. Poderia ser pior? Poderia. Ao meu lado tinha um morador de rua, que não tinha ninguém para visitá-lo, para estar com ele. Poderia ser pior que aquilo? Poderia. Sempre, irmãos, nós mereceríamos o pior. E é por isso que em toda e em qualquer situação, nós devemos achar motivos e razões para dar graças a Deus. É olhar, irmãos, para a dolorosa situação na qual nós nos encontramos e perceber que é o que eu mereço. Na verdade, eu merecia muito mais e o Senhor não me deu. É olhar exatamente, irmãos, para aquilo que o Senhor não me deu e reconhecer que Ele tem sabedoria e que sabe o que é melhor para mim. Pois nada, irmãos, é nosso por direito. Olhar para aquilo que Deus nos tirou e ser gratos por sua administração. Como não cair de joelhos, irmãos, em gratidão a esse Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. Por aquilo que Ele tem feito por nós. Vocês lembram do porco que eu falei no início, dos porcos? Pois bem, um homem, irmãos, que não é grato é como um porco. Porque o porco, ele só olha para baixo, ele só olha para aquilo que é jogado no chão e corre avidamente para encher o seu estômago, sem levantar a cabeça para olhar para a mão e para a face daquele que lhe jogou a comida. Mas um homem foi criado para ser grato ao seu Criador e o seu Redentor, de forma que ele não olha simplesmente para o que é jogado
mas ele olha para a mão e para a face daquele que o joga com o espírito de gratidão. Um homem ingrato é como um porco, mas um homem grato é exatamente o que ele foi criado para ser: homem, ser humano em toda a sua dignidade antes da queda. Nas provações, irmãos, nós devemos dar graças, pois a Escritura diz que Deus tem bons propósitos com ela, que o fato delas existirem nos lembra que nós somos filhos de Deus, porque se o Senhor não disciplinasse com as provações, o que é que está declarado patentemente? Vocês não são meus filhos. Nas provações, irmãos, nós devemos dar graças a Deus, porque Ele nos lembra que no meio dela nós somos lembrados por Ele, que aqui não é o nosso lar e que nós devemos ansiar a Nova Jerusalém. Mas nas bênçãos, irmãos, e bonança, nós devemos dar graças a Deus, porque a Escritura diz que tudo vem da parte de Deus para a sua glória. Nós não devemos achar que o que eu recebi foi pelo meu braço forte. Muitos têm ensinado isso a seus filhos. Eu já ouvi falar que da boca de pastores foi falado isso. O que eu tenho foi força do meu trabalho, a força do meu braço forte. Mas, irmãos, nós devemos dar graças a Deus nas bênçãos e bonanças, porque o que nós recebemos não foi fruto do nosso braço forte. Basta um mosquito te picar e tu vai ver onde está o teu braço forte. Basta um vírus entrar no teu corpo e a gente vai ver que nós não passamos de vento, nós não passamos de poeira. A flor da erva do campo que brota e no final do dia já desvanece, já morre. É por isso, irmãos, que nós devemos dar graça em tudo, por todas as coisas e em todo momento. Agora, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz qual é a razão de nós devemos dar graças. E é aquilo que nós falamos para vocês. A Escritura ela sempre faz isso. Ela traz a lei e a razão anexa, explicando por que nós devemos dar graça. Veja, por favor, no versículo 18. O apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, e é o porquê. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a razão que o apóstolo Paulo diz do porquê que nós devemos dar graças a Deus é porque esta é a vontade de Deus. Deus quer que os homens deem graças. Ele quer que os homens sejam gratos a Ele. Por quê, irmãos? Porque quando os homens são gratos a eles, quando a sua igreja é grata a Ele, Ele está sendo glorificado. Ele está sendo reconhecido como aquele que é o doador e o benevolente da igreja. Quando a igreja dá graças a Ele, irmãos, e não dá graças a nenhum outro, como os romanistas fazem, eu agradeço a Nossa Senhora e agradeço ao Senhor Deus. Quando você divide a gratidão dessa forma, você usurpa a glória de Deus. É claro que nós podemos, irmãos, ser grato aos homens, ser grato aos nossos pais, ser grato a alguém que nos fez alguma benevolência como instrumento do Senhor, mas nunca é a gratidão absoluta. A nossa gratidão, até mesmo a essas pessoas, elas são apenas meios para chegar em Deus. Nós agradecemos a Deus por aquilo que essas pessoas fizeram. O ponto é, irmãos, Deus é a vontade de Deus para que Ele seja glorificado em todas as coisas. E é interessante, irmãos, que nós já falamos alguns outros sermões sobre essa questão da vontade de Deus, que muitos eles falam assim: eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Sendo essa pergunta sincera, ela pode ter um equívoco aqui, como nós já vimos. Porque talvez o que a pessoa está querendo é saber a vontade oculta de Deus, aquilo que não nos foi revelado e que é desvendado na sua providência, aquilo que diz respeito aos seus decretos e não cabe ao homem saber e nem nos foi dado nem nos foi ordenado e nem deve ser buscado saber. Nós temos então a vontade oculta e a vontade revelada, aquilo que Deus diz em sua palavra que é essa vontade pela qual os homens devem pautar a sua vida. E é exatamente essa vontade que o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos. Se eu e você queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida, sabe qual é? Que sejamos gratos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida, irmãos. Que sejamos gratos a Ele em todas as coisas. Você quer viver no centro da vontade de Deus? Seja grato. Seja grato. E por último, irmãos, o apóstolo Paulo ele nos diz então quem deve dar graças. Veja o que ele diz: é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Para convosco. Isso aqui é interessante, irmãos.
Porque o apóstolo Paulo está falando para os que estão em Cristo Jesus. E nós já vimos também em outras situações que essa expressão em Cristo, com Cristo, nele, com ele, são todas expressões usadas no Novo Testamento para se referir à união do crente com Cristo. Então, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês que estão unidos a Cristo, vocês que estão em Cristo, é a vontade de Deus para vocês, em Cristo, viverem de maneira grata. É aquilo que nós já vimos, irmãos, que Deus ordena as coisas para o seu povo, mas não é com base nos méritos e na força desse povo, mas porque eles estão unidos a Cristo, eles devem viver em conformidade com o padrão da palavra de Deus. Então o apóstolo Paulo está sendo claro: igreja, vocês estão em Cristo. A vontade de Deus para você, então, igreja, é que você seja grata. É claro, irmãos, que todos os homens devem gratidão ao Senhor, e eles serão julgados inclusive por isso. Eles serão julgados porque Deus manda a chuva sobre os homens, faz nascer o sol sobre eles, dá saúde aos homens ímpios. Mas o que eles fazem? Eles não apenas não dão graças a Deus, mas usam disso para pecar e se rebelar contra o Senhor. Mas aos que estão em Cristo, irmãos, o Senhor é claro: vocês têm de ser gratos em todas as circunstâncias e em todas as situações. Em suma, irmãos, dar graças é o que Ele requer, é o que Deus requer daqueles que vivem uma vida em Cristo. O que se espera de um crente que está unido a Cristo? Que ele seja grato. O que se espera daqueles que foram alvos do favor da graça de Deus? Que ele seja grato. Irmãos, por isso, como você tem lidado com a gratidão, querido? Como você tem lidado com a gratidão? Amados, o contrário da gratidão é a murmuração. É um coração que o tempo todo reclama das coisas, reclama de tudo o que puder, está insatisfeito o tempo todo contra o Senhor e reclamando: não, mas eu não estou reclamando contra Deus. Irmãos, a nossa murmuração, ela no final das contas sempre vai ser direcionada para Deus. Lembra do povo de Israel? Eles se levantavam contra Moisés, murmurando contra Moisés. E o que é que Moisés falou? Vocês não estão murmurando contra mim. Vocês não estão murmurando contra Arão. Vocês estão murmurando contra Deus. A murmuração, irmãos, é exatamente o contrário da gratidão. O meu e o seu coração tem caminhado pela trilha da gratidão ou da murmuração, irmãos? Ainda, queridos, o contrário da gratidão é o coração, é o desânimo consumidor. É o coração que não tem o que queria e então fica desanimado. Não se engane, irmãos, isso não é uma coisa agradável e aceitável no nosso coração. Nós cobiçamos, nós desejamos, nós ansiamos e nós não confiamos na sabedoria de Deus. E nós não recebemos o que nós achamos que devemos receber. E o que é a consequência? Eu fico desanimado, eu fico triste com Deus. Irmãos, se isso está no seu coração, isso é um grande sinal de que o seu coração não é grato a Deus por todas as coisas. Porque desânimo consumidor é o contrário da gratidão no tocante àquilo que o Senhor nos dá. Ou ainda, irmãos, o contrário da gratidão também é o orgulho, que não reconhece o que Deus nos dá. O coração que vive a vida sem agradecer ao Senhor é um coração orgulhoso. Novamente, é um coração porco, de um porco. Nós devemos, pais, ensinar os nossos filhos a serem gratos o tempo todo. A oração antes da refeição, irmãos, não é simplesmente uma religiosidade e não pode ser feito nesse espírito de religiosidade. Simplesmente, Senhor, abençoa, que faça mal, faça bem, não me ajuda. Não. É ensinar os nossos filhos que o que está sobre a nossa mesa, o que está sobre o nosso corpo, o que está sobre a nossa cabeça, o teto, vem da parte do Senhor. Para que nós, irmãos, sejamos gratos ao Senhor em todas as coisas. A ingratidão, queridos, é apenas o bebê que nasce desses pecados. É a erva daninha que nasce do solo da murmuração, do orgulho e do senso de direito diante de Deus. O Senhor deveria me dar. E então, eu não sou grato. Mas aqueles que estão em Cristo, irmãos, igreja, nós somos chamados pelo Senhor. E aqui é um contexto bem propício dessa exposição. Nós acabamos de passar e terminar um ano, 2019, e nós iniciamos um novo ano.
Que a gratidão seja o que consome o nosso coração, no tocante ao que o Senhor fez por nós, irmãos. Deus nos criou para sermos a sua imagem. O pecado nos desconfigurou. Então, esse mesmo Deus nos uniu a Cristo para sermos refeitos à imagem. Nós não devemos ser, irmãos, como porcos, mas como novas criaturas em Cristo, isto é, gratos. Que o Senhor nos dê graça para sermos gratos em todas as coisas. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nos perdoa, Senhor, pelo nosso coração murmurador, o tempo todo reclamando da Tua providência, Senhor, do que o Senhor nos deu, do que o Senhor não nos deu. O nosso coração, Senhor, tolo e ridículo, cheio do senso de direito, de que nós merecíamos alguma coisa, Senhor. Nos perdoa o coração orgulhoso, Senhor, que não reconhece aquilo que o Senhor nos dá e vive a vida achando que o que nós temos é o nosso braço forte. Nos perdoa, Senhor, o desânimo consumidor, que se desanima e não é grato ao Senhor por aquilo que o Senhor nos dá. Senhor, nos perdoa por nosso coração ingrato, Senhor. Que possamos viver, Senhor, uma vida de gratidão ao Senhor por todas as graças e bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Sermos gratos em todas as coisas, Senhor, inclusive quando o Senhor nos enviar provações, nos enviar privações, para que nisso o Senhor seja mais glorificado. Nos dá graça, Senhor, para sermos gratos ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.